Que bom estar com você mais uma vez para a nossa lição da Escola Sabatina. Nós estamos hoje começando a lição de número 5, naquela sequência da guerra entre o bem e o mal, e o título da lição diz o seguinte: o conflito continua. Estaremos analisando a vida de alguns personagens bíblicos muito conhecidos e, portanto, não vamos demorar em nenhum deles, apenas tirar a lição principal. Davi é o primeiro, Elias, Ezequias, Esther e Neemias. Você vai ter que ter um trabalhinho de estudar bem a sua lição para descobrir outros detalhes da vida destes personagens. Todavia, eu quero começar com Davi e Golias e Batseba. Na verdade, todos os três juntos aí, no primeiro bloco da nossa lição, teria tanta coisa para dizer, e você tem tanta coisa na história desses personagens, especialmente aí em relação com Davi, mas eu só queria colocar 2 pontos para você. Primeiro, o mesmo Davi que derrotou o gigante Golias foi derrotado pela sua própria lascívia e sua própria arrogância quando adulterou com Batseba. Então, a grande lição desse primeiro bloco, você poderá achar outros, vai discutir com seus alunos, é o seguinte: Satanás é real e o grande conflito é real. Pegou Davi. E a resposta para ele é: vigiemos e oremos. Na sequência, você tem o segundo bloco, então, com Elias. Elias retrata algumas coisas para nós. Primeiro, a coragem de falar a verdade até para o rei. 1 Reis 17, verso 1. O rei não queria ouvi-lo e a mensagem que ele tinha para dar não era boa. Tempo de seca, tempo de carestia, por causa dos seus pecados. Mas Elias foi e falou. Também, uma outra coisa na história de Elias, depois lá com os profetas de Baal, é não ter medo, quando estamos falando de grande conflito, porque a lição não é simplesmente contar a história de Elias, porque se você for contar só a história de Elias, você vai passar a manhã toda e não vai dar tempo nos seus 30, 35 minutos da lição. Então, nós temos que ir ao ponto com ela, temos que fazer uma breve descrição de Elias, mas já a fazer as aplicações, não gastar tanto tempo das explicações, na verdade. Então, Elias nos mostra que nós não devemos ter medo de tomar posição. Ele tomou posição ao lado de Deus, 1 Reis 18, e 1 Reis 18 é um protótipo da grande guerra que ocorre durante todo o grande conflito, e especialmente no final, com o lado de Deus, logicamente, vencendo. Não é? E no meio da crise, no meio de tudo aquilo, e com a ameaça dos reis ali, que ele profetizou na época dele, especialmente Acabe, ele manteve-se firme e fiel. Esse é o grande exemplo de Elias. O Senhor peleja por nós, não é? Entregamos nossa causa a Ele. E então, Esther, que é a próxima personagem que aparece aqui, também ela ilustra uma parte do grande conflito, porque diante do decreto de morte feito aos judeus, Esther se levanta. E nós aprendemos com ela algumas coisas. Eu queria que colocassem aí na tela algumas coisas que nós aprendemos com Esther. Primeira delas, no grande conflito, o diabo quer destruir o povo de Deus. Por quê? Porque da linha davídica ou da linha judaica viria o Messias. Se ele destruísse os judeus lá no Império Persa, tudo estava resolvido para ele, é o que ele pensava. Mas ele não conseguiu. Então, houve um decreto de morte contra os judeus, mas Deus interferiu através de Esther, a sua serva, de uma maneira um pouco diferente do usual, mas Deus tem lá seus caminhos, Deus tem as suas maneiras de trabalhar, diferente do nosso quadradinho, muitas vezes. E então, uma segunda lição que eu tiro do episódio de Esther é que no tempo do fim, o povo de Deus também enfrentará um decreto de morte por adorar o verdadeiro Deus. E você lê isso em Apocalipse 13, verso 15, que fala do decreto de morte daqueles que não adoram a besta nem a sua imagem. E é um paralelo com a história de Esther e o povo de Deus. Mas não nos enganemos. Em ambos os casos, Deus interferiu. E ele vai interferir agora, no tempo do fim, de forma maravilhosa para livrar o seu povo, o povo de Deus. E a lição então termina com um personagem muito querido por todos nós, muito falado, muito pregado, que foi Neemias.
Neemias é aquele sujeito que foi chamado para estar liderando a reconstrução dos muros de Jerusalém depois do exílio de Babilônia. E a gente vê em Neemias um traço extremamente interessante, porque ele enfrentou a oposição, enfrentou as críticas de dentro do seu povo e de fora do seu povo, dizendo isso aí não vai aguentar, esse muro vai cair, não adianta vocês estarem trabalhando desta forma, críticas. Nós, muitas vezes, no nosso trabalho, somos alvos dessas críticas. Agora, apesar das críticas, apesar das ameaças, Neemias, irmãos, foi vencedor e ele deixou as coisas nas mãos de Deus. É uma coisa muito importante isso. Nesse conflito entre o bem e o mal, as pessoas vão falar mal de nós, vão nos criticar, vão tentar nos desconstruir moralmente até. Todavia, a gente tem que perseverar. E a gente deve fazer duas coisas. Primeiro, orar e entregar nas mãos de Deus. Deus é justo. Segundo, trabalhar, continuar trabalhando. Porque tudo que o inimigo quer é que a gente pare. Neemias orou, entregou nas mãos de Deus, mas continuou batalhando e ele reconstruiu os muros e a própria cidade. Que Deus te abençoe. E eu quero apenas deixar com você uma pergunta. Talvez, mesmo dentro da igreja, nós tenhamos alguma dificuldade, alguns desentendimentos, talvez na sua igreja esteja acontecendo alguma coisa assim. E a minha conclusão seria muito para você conversar um pouquinho com seus alunos. Em um momento ou outro, não é, no serviço para Deus, nós poderemos sofrer alguma oposição dos de fora e até dos de dentro da igreja. Como proceder nesses casos? A história de Neemias e de outros personagens bíblicos podem nos ajudar. Pense, discuta, reflita e uma boa lição para você.